Daniel. Por que eu escolhi Daniel? Porque eu fui direcionada por Deus, jovens, para escolher Daniel. Porque Daniel foi um jovem que tinha tudo para perder os seus princípios. Daniel foi um jovem que tinha tudo para perder a sua essência. Mas Daniel decidiu no seu coração de não perder. A palavra de Deus que nós lemos agora fala que Daniel firmemente, ele decidiu não se contaminar. Daniel foi um jovem que foi levado cativo pelo reinado de Nabucodonosor. Daniel foi um jovem, dentre milhares de jovens que ali estavam, junto com seus amigos, que foram escolhidos para serem levados cativos para uma terra estranha, para uma terra longe de onde eles já vinham vivendo seus princípios, para uma terra onde não conheciam o Deus de Israel, para uma terra onde não conheciam os deuses que eles serviam. E a palavra de Deus fala que Nabucodonosor mandou separar jovens de boa aparência, jovens que o serviriam lá no reinado, que futuramente teriam cargos ali no palácio. E dentre esses jovens, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram separados. E ali a palavra do Senhor fala que quando aqueles jovens chegaram naquele local, como eles eram separados para determinada função, o rei mandou servir da mesma comida que ele comia, as melhores iguarias que tivesse na comida, servindo para aqueles jovens. Só que Daniel, no seu coração, como fala a palavra, eu vou repetir novamente, ele decidiu, poder da decisão. A tua decisão, igreja, ela pode te levar a viver milagres, mas também ela pode te levar a viver pesadelos. Então, sempre que você for decidir algo, peça para Deus direcionamento. Peça para que Deus te direcione na decisão correta, para que você não venha ter consequências futuras, amém? Aqueles jovens, sendo que foi oferecida aquela comida para eles, Daniel decidiu não se contaminar, não comer. O problema não estava na comida. O problema não estava no local que Daniel se encontrava. Porque Daniel não estava sendo maltratado. Até isso Deus cuida. Por mais que a gente saia da nossa terra, do nosso lar, Deus cuida. Só que o problema estava sendo na forma que a comida estava sendo oferecida. Daniel sabia que o preparo daquela comida saía de seus princípios. Era oferecido para Deus, o qual ele não servia. Porque Deus era o único Deus na vida daqueles jovens. Então, jovens, tome cuidado com as decisões. O mundo está aí para oferecer pratos, oferecer iguarias, oferecer coisas que aparentemente são boas, coisas que aparentemente vai te levar a um patamar alto. Mas eu quero te falar, tome cuidado, porque o mundo vai te oferecer algo que pode te levar à perdição. Mas nosso Deus, por mais difícil que seja, Ele vai te oferecer algo que vai te levar para a vida eterna. Vai te levar a passar pela porta estreita, que não é fácil. Não é fácil. A porta estreita a gente não passa de qualquer jeito. Não passa atiradinho. O pastor não vai dar um jeitinho para levar jovem. O pastor não vai dar um jeitinho para levar a igreja. A porta estreita você vai ter que passar retamente individual. Daniel tinha princípios e tinha uma essência do Senhor. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel tomou uma decisão para a vida dele, o qual mudaria a vida dele por completo. Quando Daniel decidiu não se contaminar, Daniel ali decidiu obedecer a Deus. Porque não era um lugar que iria mudar a essência dele. Não era um local que iria mudar os seus princípios. Porque quando a gente tem Deus, quando a gente tem princípio, quando a gente tem a essência do Senhor, não é o local que nos muda, somos nós que mudamos o local. Então, por onde você passar, não permita que a essência que existe em vocês abaixo do Senhor se perca. Não permita. Porque para a gente ganhar é difícil, mas para perder é assim, ó. Um salário dele. Daniel continuou com a decisão em seu coração. Daniel continuou ali na obediência. E devido ao
a palavra de Deus fala que o Senhor deu graça perante o chefe da cozinha, porque para dar a alimentação dele. Daniel, ele não negociou com a sua essência, Daniel não negociou com os seus princípios, mas Daniel negociou a forma para que ele não saísse dos princípios dele. Só que Daniel não prejudicou ninguém quando resolveu fazer isso. Daniel não prejudicou ninguém. A palavra de Deus fala que o chefe lá ele ficou com medo de ceder o pedido de Daniel, de não dar comida e só servir legumes. Se a gente for olhar atentamente, comer só legume em 10 dias e os outros comer tudo que tinha do muito melhor ali naquele palácio, e a aparência de Daniel e seus amigos ser melhor do que a aparência dos outros, é Deus purinho na vida deles. É Deus purinho. Então, igreja, Deus ele vai cuidar dos mínimos detalhes quando nós decidimos viver a obra de Deus. Não importa a situação no qual nós nos encontramos, o Senhor ele vai cuidar, o Senhor ele vai zelar.
Aquele jovem dependia completamente do Senhor. E é o que nós devemos fazer. Foram jogados na fornalha. E a palavra de Deus fala que nem cheiro de fumaça eles tinham. Tinha um quarto homem passeando com eles na fornalha. Tinha um quarto homem passeando com eles na fornalha. Porque o nosso Deus, Ele nunca vai nos deixar passar pela prova sozinho. O nosso Deus, Ele sempre vai dar o nosso Deus, Ele sempre vai estar na frente de qualquer problema. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é fiel para cuidar dos seus. Só que nós também precisamos ser fiéis com o nosso Deus. Nós precisamos honrar aquele sangue inocente que foi derramado lá na cruz. Porque não adianta nós só queremos e não fazemos para o Senhor. Muitas das vezes a gente só pede, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Aí o Senhor não concede e a gente fica igual aquele filho mimado. Ah, Deus não dá? Então eu não vou continuar. Ei, não é mais tempo de indecisão. Não é mais tempo de fazer birra na casa do Senhor. Não é mais tempo de você ficar dando uma voltinha lá no mundo. Não temos mais tempo. O nosso tempo nessa terra está se esgotando. Está ficando um tempo do povo de Deus na terra. Então nós devemos estar preparados. Jovens, vocês precisam estar preparados. Vocês não podem ser influenciados pelo mundo. Vocês têm que influenciar o mundo. Vocês têm que influenciar a escola. Vocês têm que influenciar qualquer lugar que vocês estiverem. Vocês têm que ser reconhecidos como jovens diferentes. Jovens que são escolhidos por Deus a dedo. Jovens que vieram nessa terra para arrancar multidões de onde elas estão cativadas. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam cativos, mas só em corpo, porque em alma e espírito eles não são. Eles estavam cativos porque eles não tinham o poder da decisão de sair do local onde eles estavam, mas eles tinham o poder da decisão da mente. Eles tinham o poder da decisão de continuar servindo ao Deus de Israel, mesmo eles não estando na terra deles. Então nós devemos ser crentes, jovens. Nós devemos ser servos do Senhor. Não é só aqui dentro da igreja. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil a gente ser crente. Aqui dentro da igreja é muito fácil a gente vir aqui, pegar o microfone e pregar, louvar o Senhor, dar glória a Deus, aleluia. Eu quero ver ser crente verdadeiro lá fora. Eu quero ver ser adora a Deus de verdade lá fora. Eu quero ver ser adora a Deus de verdade quando não tiver ninguém vendo. Então nós devemos ser como Daniel, Sadraque e Mesaque. Ser jovens diferentes. Ser jovens que não são influenciados. Por mais que as situações ali ao redor deles estivessem falando tudo ao contrário para eles. Estivessem falando que você tem que servir aos deuses de Nabucodonosor. Você tem que mudar o seu estilo. E eles ali, por mais que me maltratem, por mais que eu vá morte, por mais que queiram, eu não me importo, eu vou continuar servindo o Deus de Israel. Porque eles sabiam de onde eles vieram, eles já tinham princípios, eles já tinham a própria essência deles. Deus é vivo. Eles já tinham a própria essência deles. Então eles não corriam, então eles não correram o risco de perder a essência pela que estava sendo oferecido a eles. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqueles jovens permaneceram firmes na fé. Eles permaneceram firmes em Deus. Glória a A Deus. decisão que eles tomaram não foi uma decisão que simplesmente eles resolveram na hora. A decisão que eles tomaram
ficar nessa. Porque o tempo está finando. Jesus está voltando. Estou ouvindo Jesus voltar desde a época da minha avó. Não importa, Jesus já voltou para muitos. Jesus voltou um mês atrás para minha mãezinha. Jesus veio e recolheu. Levou para descansar. Sou grata a Deus porque ela foi em Cristo. Louvo a Deus por isso. A tristeza, ela está aqui. A dor, ela está aqui. Mas eu creio que o Senhor, Ele fez o melhor para ela. Aleluia! A minha mãe tinha um desejo, igreja. Ela falava que ela não queria viver em cima de uma cama dependendo de ninguém. Era uma oração que ela fazia para Deus, meu pastor. Que ela não queria viver numa cama dependendo de ninguém. E quando ela saísse da casa dela, que fosse para o reino, que não fosse para ir para a casa de ninguém depender. E o Senhor atendeu. Doeu. Dói. Porque a gente prega com dor, a gente fala de Deus com dor, mas a gente sabe que Deus está zelando, Ele está cuidando. E Deus atendeu o pedido dela. Minha mãe começou a passar mal 3 horas da manhã. 6h19 da manhã foi a pior notícia da minha vida. A pior notícia que um filho pode receber. Só que quando eu recebi a ligação que minha mãe estava passando mal, ali eu já sabia que o Senhor ia recolher, meu pastor. Eu sabia, no meu íntimo eu sabia. E eu não mudei com a vontade de Deus. Eu sentei na cama e falei, Senhor, que prevaleça a tua vontade. Até porque o Senhor conhecia o desejo do coração dela. E permaneceu a vontade do Senhor. Só que Deus cuidou, Deus zelou. Em momentos de tristeza, muitas das vezes o Senhor transforma em momentos de alegria, meu pastor. Nós somos 10 filhos, 10 irmãos. Depois que todos os filhos saíram de casa, meu pastor, ninguém tinha conseguido se encontrar, todo mundo. E nesse dia, os 10 filhos se encontraram. Nesse dia, os 10 filhos colocaram coisas na mesa que não tinham feito há muito tempo. Foi um momento de tristeza, mas foi um momento de alegria. Porque ali nós sentimos que nós precisávamos um do outro. Ali nós sentimos que a nossa mãe foi para Jesus, mas que ela deixou um exemplo tremendo. Ela influenciou a nossa vida. Ela nos influenciou a ser pessoas boas. Ela nos influenciou a ser pessoas honestas. E tudo que ela deixou, o legado que ela deixou, ele vai continuar. Então, no momento de tristeza, que nós poderíamos ali estar questionando Deus, nós poderíamos ali estar com raiva, outro sentimento, porque meu papai também já foi. Nós agradecemos. Nós agradecemos por todos os anos que o Senhor concedeu ela conosco. Nós agradecemos a Deus, porque foi um presente que o Senhor nos deu, mas chegou o momento dele levar. Mas o Senhor cuida de cada um de nós, quando nós tomamos uma decisão. Ali nós decidimos agradecer. Nós não decidimos questionar. Nós não decidimos perguntar por quê. Somente agradecer ao Senhor. Então que nós venhamos, igreja, aprender nos momentos difíceis a agradecer, porque o Senhor não faz nada sem um propósito. O Senhor não vai fazer nada na tua vida sem um propósito. É Deus, oh glória! Tudo que Ele faz tem um porquê para Ele. Nós vamos entender depois. Mas o Senhor, Ele cuida, Ele zela. Que nós venhamos saber reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Nós venhamos reconhecer que mesmo na cova do leão, Ele vai fazer leão dormir. Mesmo na fornalha do fogo, não vai nos queimar. Que por mais difícil que você encontra numa situação, numa tempestade, a tempestade ela não vai te arrancar da presença dEle. Você pode até dar uma balançada, mas a tempestade ela não vai arrancar se Jesus estiver com você. Aqueles jovens numa terra estranha, aqueles jovens
estavam naquele local. E a partir daquela decisão de obediência, jovens, o Senhor cuidou deles naquele local. O Senhor cuidou de cada um deles, honrando eles. E mesmo assim, passaram anos ali e sua essência não foi perdida. Porque o problema nunca vai estar no local. O problema nunca vai estar no que vai ser servido. O problema não vai estar em você estar numa distribuidora. O problema não vai estar lá. O problema vai estar na forma que você vai se comportar lá. Porque lá você tem a chance de falar de Deus. Mas você também tem a oportunidade de fazer o errado. Mas a escolha e a decisão vai ser tua. E nós temos a mania de culpar os lugares, de culpar as pessoas. E eu quero te falar que nunca vai ser. O problema nunca vai estar nos lugares ou nas pessoas. Será nós. Nós temos o poder da decisão. Você tem o poder da palavra de falar sim ou falar não. Porque a Bíblia fala esse sim ou não. Nunca é talvez. Esse sim ou não. Então o poder da decisão vai estar nas suas mãos. Você decide se faz o errado ou se faz o certo. Você decide se segue a Jesus mesmo com dificuldade ou você decide se volta para trás. Jesus ele vai estar sempre de braços abertos para nos receber. Deus ele vai estar sempre pronto para nos abençoar. Mas não queira ser abençoado se você estivesse servindo de iguarias lá fora. Não queira ser abençoado se você não estiver debaixo da obediência. Não queira. Porque para nós sermos abençoados, nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos estar na obediência do Senhor. Aqueles jovens tiveram vários livramentos. E em todos eles o Senhor estava com eles. Em todos eles o Senhor honrou eles. E com nós não é diferente. Nós somos honrados se nós não quisermos. Porque o Senhor tem honra para cada um de nós. O Senhor tem bênção para cada um de nós. Então se não recebemos, não é culpa de Deus. É culpa nossa. Porque nós não sabemos nos posicionar na vontade do Senhor. Então mesmo Deus que livrou aqueles jovens da fornalha, que livrou Daniel da cova do leão, até mesmo Deus que fortaleceu a fé daqueles jovens, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que aquele hoje. O nosso Deus ele não mudou. Quem muda somos nós. A gente às vezes quer se adequar aos princípios do mundo. Esquecemos que o maior princípio é esse aqui, ó. O maior princípio está aqui. O princípio da palavra do Senhor. Nós buscamos santo santidade. Buscamos santo santidade. Mas nós esquecemos que santidade é resultado da santificação. Quantas vezes nós buscamos nos santificar para Deus? Nós queremos resultado, mas nós não queremos o processo. A gente já quer pular para o resultado e esquece do processo. Aqueles jovens, para serem honrados, eles passaram pelo processo. Aqueles jovens, para serem exemplos, eles passaram pelo processo. O processo é doloroso. Mas quando chega ao resultado, ainda estamos em processo nessa terra. Mas no dia que nós chegarmos lá no céu e recebemos a nossa coroa, recebemos o nosso galardão, vocês vão ver que valeu a pena. Valeu a pena, jovem, recusar os pratos. Valeu a pena recusar as amizades. Valeu a pena se dedicar a Deus. Valeu a pena ter alguém com a cara virada para você porque não concorda que você serve a Deus. Valeu a pena se sacrificar. No final, vocês receberão a coroa de vocês. Só que nenhum de vocês vai levar um ao outro. Então a santidade ela é individual. Busquem a santificação para que vocês venham chegar à santidade. Daniel buscou. Os jovens buscaram. Sejam como eles. Peguem essa palavra hoje para vocês. Peguem eles com
Nós sabemos que já passamos por isso. Eu não tenho muito tempo que passei, mas não é fácil. Mas quando nós temos Deus como base na nossa vida, a gente consegue. Não por nossas próprias forças, que a gente não consegue, mas a força de Deus, a força de Jesus na vida de vocês. Então busquem Ele, mas busquem verdadeiramente. Não busquem só no dia de culto de vocês. Busquem diariamente, busquem a todo tempo. Não importa o lugar que vocês se encontrarem, busquem. Busquem, porque o Senhor, Ele ainda vai honrar muito ainda vocês. Mas tudo, toda a honra vai depender de cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor permitiu. Que o Senhor venha continuar abençoando vocês, Jonas. Foi muito bom rever vocês novamente. Continua abençoando a igreja. Meu pastor, o meu outro pastor, mandou um abraço, Senhor. Eu vim debaixo da bênção dele. E se ele negasse, eu ia chorar com ele. E ele ia deixar eu aqui. Mas o Senhor é assim, ele cuida em detalhes. Mas eu vou falar que eu ainda estou aqui, pastor. Ele sabe que eu ainda estou aqui. Igreja, ele sabe que eu estou aqui. Só o corpo que está lá. Tá difícil? Vocês oram aí, gente.